Eu vou descaradamente começar esse vídeo como se eu não tivesse sumido por várias semanas, né? E deixado vários capítulos para trás. Mas depois que o meu pequeno burnout me liberou, eu decidi que eu precisava voltar com o canal e eu preciso colocar os episódios, os capítulos de Jinx em dia. Eu podia partir do 44, que foi o último que saiu, eu poderia, mas eu decidi que eu quero falar sobre os outros ainda, porque eu sei que tem muita gente que gosta de escutar meus comentários e tem gente até que nem acompanha a comic só pelos meus vídeos. Então vamos falar sobre o capítulo 40 de Jinx, que é a partir daí que eu tô devendo pra vocês. Em breve a gente coloca os outros em dia também. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, então hoje a gente volta a falar sobre Jinx, né, a obra da Minhua. Eu quero te lembrar que o like nesse vídeo é muito importante, eu tô te pedindo já, porque é capaz de depois você esquecer, então já deixa, se depois não gostar do vídeo você tira, tá? E já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, porque eu fiquei muito tempo fora, capaz do YouTube não querer entregar direito meus vídeos. Então já ativa as notificações e claro, comenta à vontade ao longo do vídeo, quantas vezes você quiser, sobre o que você quiser, principalmente se for sobre a obra, que você concorda, que você discorda de mim, expectativas, fica à vontade. E agora vamos falar então sobre esse capítulo. O capítulo começa com a gente vendo Jude Aek-yoon acordando radiante depois daquela noite, né, do pega pra capar maravilhoso que ele teve com o Kindan, que tava lá sob efeito de alguma coisa estranha, e ele acorda, faz sua preciosa rotina matinal e se prepara para grande luta, enquanto ele deixa para trás um Kindan exausto, adormecido na cama do hotel. O Dan acorda depois com muitas dores nas costas, que a gente sabe muito bem de onde vieram, né? O capítulo anterior nos mostrou claramente isso. Então ele acorda exausto e com dores nas costas, né? Sem entender direito o que aconteceu, onde ele tá, até que ele percebe que ele tá muito atrasado, que ele tá atrasado pra grande luta do Jude Aek-yoon, e ele sai correndo do quarto, se arruma correndo e sai correndo pra assistir a luta. O Kindan chega em cima do laço com a luta prestes a começar. Ele se encontra então com Batata, que pergunta como ele tá, né, preocupado com a reação que o Kindan teve depois da coisa estranha que ele tomou. O Dan garante que ele tá bem, e enquanto ele vê o amigo torcer animado pelo Jae-kyun, ele fica lá torcendo, porém em silêncio, muito inseguro e preocupado com a situação da lesão no ombro do Jae-kyun. A luta segue bastante difícil pro Jae-kyun e o Kindan assiste aquilo tudo muito preocupado. Quando o Dominique, né, o adversário, percebe que o ombro do Jae-kyun parece estar desconfortável, ele lembra da lesão e ele começa a mirar justamente ali. Então Jae-kyun, em uma jogada de mestre, porém muito arriscada, ele decide deixar aquele ombro exposto. Isso faz com que o Dominique abra a guarda, né, baixa sua guarda e dá a chance ao Jae-kyun de dar um contragolpe quando ele baixa a guarda e acaba nocauteando o rapaz e finalmente vencendo a luta. Então depois de 4 rounds muito apertados, né, e uma manobra muito arriscada que expôs o ombro dele já lesionado, o Jude Aek-yoon finalmente ganha essa partida e vai calar a boca de todo mundo e principalmente da imprensa, que vinha falando das condições dele, e que ele não estava em boas condições físicas ultimamente por causa da lesão dele. Então, objetivo alcançado. O Kindan, enquanto respirava aliviado pela vitória, ele é abordado por um homem misterioso e levado para algum lugar. Enquanto o Jae-kyun e os colegas comentam animados sobre a luta e sobre a vitória, é o momento em que a gente descobre que o Kindan ele foi levado por alguns seguranças para ser interrogado sobre o tal shake proteico que ele tomou na noite anterior, e é também o momento em que o Jude Aek-yoon descobre o que realmente aconteceu com o Kindan depois que ele tomou aquele shake proteico, né? E entende como ele ficou daquele jeito quando ele chegou ao quarto dele na noite anterior. A gente vê o Dan numa sala sendo interrogado por alguns homens bem assustadores,
e eles querem saber quem entregou o shake, né? E eles explicam os riscos e a importância de saber quem entregou aquele shake para ele, o que que aconteceu. A questão é que os homens perguntam as coisas em inglês e o Kindan não entende nada e também não trouxeram nenhum intérprete para ele. Como o Dan não responde, eles começam a suspeitar que ele possa ser um dos cúmplices, né? Que tenha premeditado o uso daquele shake, daquilo. E ele começa a ficar ainda mais preocupado porque ele não entende nada e prefere não dizer nada porque ele tem medo de dizer alguma coisa que possa acabar prejudicando o Jae-kyun, né? Colocando que eles achem que o Kindan esteja junto do Jae-kyun premeditando alguma coisa, sei lá, ele tá muito preocupado e como ele não entende nada também, ele só fica paralisado nessa situação. Então, de repente, heroicamente, o Jae-kyun invade a sala e começa a brigar com todos os homens ali. E ele reclama com esses homens culpando eles, né? Dizendo que o que eles estão fazendo é buscando um inocente para colocar a culpa, para se livrarem da culpa do que poderia ter acontecido se o Joo Jae-kyun tivesse tomado aquele shake. Afinal de contas, a culpa daquilo ter quase chegado a ele é justamente da segurança da organização do evento. Ele tá muito puto com isso tudo. Os homens ficam paralisados, sem saberem como reagir naquele momento, né? E o Jae-kyun então só chama o Kindan pra ir embora. Então os homens vão ainda perguntar pro Jae-kyun quando ele tá prestes a sair, afinal de contas, qual é a relação dele com aquele rapaz. E o Jae-kyun só responde que ele é um dos seus, ele é um dos meus. E, tipo, sem margem para muita interpretação ou explicação sobre isso. E os dois vão embora. Esse resgate heróico do Joo Jae-kyun, né? Essa resposta dele para a pergunta dos homens, com muita margem para interpretação e sem muita explicação. E, claro, a noite anterior, onde o Kindan acaba dizendo que ama o Jae-kyun. Tudo isso é um combustível excelente para que a relação dos dois comece a seguir por um caminho muito estranho e acabe aí criando alguns avanços e enchendo a cabeça do Kindan de pensamentos curiosos, estranhos sobre tudo aquilo que aconteceu. Isso que o Kindan não lembra nada do que aconteceu na noite anterior, inclusive que não lembra que ele se declarou pro Jae-kyun. Então, quando eles saem da sala, o Jae-kyun fala pro Kindan que agora, entendendo que o que tinha naquele shake, que ele foi entendendo que o Kindan tenha sido drogado, ele entende a maneira como o Kindan estava agindo na noite anterior. E antes que essa conversa possa se prolongar, eles são interrompidos pela imprensa que aborda o Jae-kyun depois da luta. Então, quando fica sozinho, enquanto o Jae-kyun é abordado, a gente acompanha os pensamentos do Dr. Dan, que mesmo que seja em inglês, na sua pouquíssima compreensão, ele acaba entendendo a resposta do Jae-kyun, né, no momento em que os homens perguntam quem é aquele rapaz, e o Kindan fica ali sentindo que tem realmente algum valor pro Jae-kyun. A resposta é muito abrangente, mas o importante é que o Kindan nesse momento se sente acolhido muito mais do que aquela maneira fria como o Jae-kyun trata ele. Mas é claro, ele não se atreve a nutrir as esperanças de que o Jae-kyun tenha algum tipo de sentimento por ele, então nesse momento tudo que ele faz é ficar olhando de longe mais uma vez aquele homem deslumbrante perto dele. E os sentimentos que ele tem percebido nos últimos dias pelo Jae-kyun acabam ficando ainda mais claros. Como eu já andei comentando aqui, a autora está claramente querendo fechar um pouco mais o cerco, né? Criando interações e diálogos que acabem colocando os dois personagens em situações um pouco mais delicadas, aproximando eles e querendo talvez nutrir algum tipo de esperança para os leitores. Mas não sei não, hein? Eu não vou criar grandes expectativas em relação a isso. Porque eu não sei se Jinx é muito fácil de seguir por esse rumo para que tenha uma mudança tão abrupta na maneira como o Jae-kyun trata o Kindan. Eu acho que mesmo que isso venha acontecer, ainda vai levar muito tempo. Mas honestamente, eu também acho que isso é parte do que torna as coisas mais divertidas e dá margem para ela desenvolver muita coisa, prolongar essa história. E com certeza ela tá fazendo porque isso aí deve estar dando grana.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta em breve com o capítulo 41. Acompanhe os outros vídeos do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.